Nunca houve uma geração tão conectada. Nunca houve uma geração tão informada. Talvez nunca tenha havido uma geração tão pressionada também. Mas será que a geração Z é frágil? Ou é apenas está a tentar ser forte ou sente mais? Será que esta geração está perdida? Ou apenas a tentar encontrar um lugar no mundo? Hoje vamos falar sobre a geração Z e é uma grande responsabilidade. Eh, Ela é escritora, estudante de comunicação, radialista e, acima de tudo, uma jovem da geração Z, que tem usado a sua voz com muito propósito. Wilma, bem-vinda! Muito Olá, obrigada por ter Irene. aceito o convite. Eu é que agradeço o privilégio de estar aqui. Agora sim, vamos partir para aquele que é um dos programas que eu acho que para mim é uma responsabilidade grande, porque tem aqui então duas gerações. Uhum. E hoje vamos falar sobre a geração Z, que é uma geração muito especial, porque é ousada, é uma geração, e eu falo por mim porque eu convivo de perto com esta geração e que me fazem fazer coisas que eu nunca imaginei, elas me impulsionam. Então eu acho que essa é aquela geração de vamos fazer, vamos embora. Exato, destemidos. E destemidos, exatamente. E então hoje vamos falar de como manter-se firme dentro então desta geração Z. E começo por te fazer a primeira pergunta, Wilma. Se tivesses que definir a geração Z em 3 palavras, quais seriam? Olha, já começamos com uma pergunta bem desafiadora. 3 palavras. Eu diria que primeiramente é uma geração conectada. E quando eu falo de conexão, falo realmente da conexão digital. Uhum. Ah, Descreveria a geração Z como uma geração questionadora. Nós não aceitamos qualquer resposta e nós não aceitamos que as coisas nos sejam apresentadas sem um contexto, sem uma explicação. Nós queremos saber o porquê das coisas. E a terceira palavra para descrever esta geração, eu diria imediatista. Queremos as coisas para ontem. Queremos as coisas assim mais rapidamente, que as respostas cheguem mais rápido e que as coisas aconteçam assim no nosso tempo. E o nosso tempo é curto. Nós queremos que seja realmente muito rápido. Isto acaba por tornar a geração frágil ou emocionalmente consciente. Eu diria que existe uma linha ténue aqui. É uma geração emocionalmente mais consciente porque nós conseguimos nomear as coisas Uhum. que muitas pessoas dizem, antigamente não existia, mas se calhar existia, só que não se conseguia dar um nome àquilo. Hoje nós conseguimos nomear nossas emoções, nossos sentimentos, padrões de comportamento, que na altura se calhar as pessoas até sentiam, mas não conseguiriam identificar ou dizer, chamar pelo próprio nome. Uhum. Por outro lado, talvez sejamos um pouco mais frágeis por causa dessa excessiva exposição a informações. Hoje facilmente sabemos sobre a vida dos outros, então isso fomenta em nós essa comparação que acaba por sair da área saudável e nos levar para um lado mais doentio. Então, opá, existe um pouco das duas coisas. Somos emocionalmente mais conscientes, mas também temos outras particularidades que nos tornam um bocadinho mais frágeis do que as gerações anteriores. Será que estamos perante a uma geração mais evoluída ou que se sente pressionada pela geração passada ou pelas gerações anteriores? Todas as gerações têm as suas pressões. Hoje, por exemplo, há coisas que os nossos antepassados tiveram que lidar e nós hoje não temos porque é mais fácil para nós. Mas eu acho que aqui o que sobressalta é um pouco mais a pressão. Por causa dessa comparação que eu já falei anteriormente, então nós temos essa pressa para ter sucesso rápido.
nós nos comparamos com os outros. A outra pessoa tem a mesma idade que eu, mas já casou, já tem filhos, já tem casa própria, já tem essas coisas, e tudo isso num jovem que tem esse desejo de crescer e às vezes não consegue assim com tanta rapidez quanto o outro, acaba por fazer com que se sinta mais pressionado, não é? E nós queremos também criar o nosso nome, queremos levar o nosso nome para vários lugares, e isso tudo acaba por ser algo que, se não for bem tratado, se nós não colocarmos os nossos desejos e sonhos no lugar certo, eles acabam por nos subir a cabeça e acabamos por deixar que essa pressão nos adoeça. Então, nesse caso, evoluímos sim algumas coisas, mas eu diria que a pressão é algo que sobressalta mais nesse contexto. E os holofotes prejudica ou nem por isso? Porque essa geração acredito que está a crescer, prontos, com os holofotes, né? E isso de que maneiras é que pode influenciar? Isso tem a ver também bastante com o trabalho que a pessoa faz internamente. Tem a ver com o contexto primário, né, da nossa família, da educação que nós tivemos, de como nós alimentamos também os nossos sonhos e desejos. Então, assim, exposição excessiva nunca nos fará bem. É preciso saber escolher o que eu vou mostrar, porque nem tudo precisa ser mostrado, nem toda a nossa vulnerabilidade não precisa estar exposta, mas também é saber que há determinados trabalhos, e agora nós estamos num mundo digital, e se nós quisermos conseguir determinadas coisas, levar um projeto adiante, no ambiente cristão, por exemplo, fazer com que os nossos amigos conheçam mais sobre Jesus, eu preciso me expor de alguma forma. Nem toda a gente tem talvez esse talento para fazer assim, mas é um caminho, e é o caminho que nós estamos a ver, que cada vez mais tem mais aderência, e eu acredito que, como cristãos, também nós precisamos saber manusear esse instrumento para bons propósitos, nesse caso. Certo. Então, o holofote, ele pode ser prejudicial se eu não souber realmente qual é o objetivo daquilo, se eu me deixar perder, mas também pode ser algo que, quando bem utilizado, nos levará para um bom caminho e nos fará chegar a um porto seguro. E talvez a geração não seja assim tão fraca, não é uma geração fraca, partindo deste princípio. Bem, eu não posso falar que nós somos fracos, senão os jovens que nos assistam vão, É vão me verdade, apedrejar, é então. verdade, é verdade. Ainda mais porque Mas é a não me geração da qual parecem, faço parte. sim, não me parecem ser fracos, porque lá está, eu há bocadinho quando vínhamos falei que eu venho de uma geração que pondera um bocadinho mais as situações. E este projeto é a prova viva. Eu venho de uma geração diferente e tenho comigo duas jovens da geração Z, e elas são aquelas que me impulsionam a fazer as coisas. Não importa se vai dar certo ou não, mas vai, Exato. joga-te e faz. Mas eu já sou mais. Não, De será? pensar todos Não, os riscos. exatamente. Então, o que aqui mostra-nos que não é uma geração fraca. E isto anima-nos bastante. Eu acho que tem de haver esse equilíbrio. Eu preciso ouvir as gerações anteriores, e a geração anterior também deve entender que há algo em nós que pode ser útil, não é? Esse gás, essa energia, essa forma de ser ousada, isso é algo que pode estar a fazer falta na geração anterior, mas também eu preciso dessa prudência, da cautela, do Exato. cuidado, de às vezes parar, talvez dar um passo atrás para ponderar as coisas. Então, essa junção é Uma perfeita. precisa da outra. Exatamente. Fala-se muito hoje sobre identidade e valores. E nós lançamos um desafio, e alguns dos nossos seguidores abraçaram o desafio. E esta pergunta em particular e a próxima é de duas seguidoras. E a primeira diz assim: como transmitir valores do passado sem parecer antiquado? É uma pergunta muito boa. Quero agradecer a esta seguidora por esta pergunta. E não é fácil de responder. Como é que eu posso transmitir valores sem estar, Sim. sem ser desatualizado, algo Uhum. assim? É assim, como eu disse no início, nós somos uma geração que gosta de questionar.
Então transmitir um certo princípio e dizer, deves fazer dessa forma porque sim, isso não é uma resposta que nos satisfaz. Nós precisamos de um contexto, precisamos de uma explicação. Inclusive, quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, logo no primeiro capítulo e versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia simplesmente assume a existência de Deus, mas depois descreve a criação. Ou seja, Certo. eu posso confirmar que Deus existe porque eu o consigo enxergar na sua criação. Certo. Então, nem Deus nos pede essa crença cega sem nos dar razões para isso. Podem não ser as razões que eu estava à espera que Ele me desse. Né? Às vezes queremos que Deus se manifeste de uma forma sobrenatural, mas a Bíblia diz, Ele criou e depois nos dá as razões para crermos que realmente foi alguém inteligente por detrás dessa criação. Então, quando eu vou falar com uma geração atual, eu preciso explicar o porquê das coisas. É claro que quando nós falamos, por exemplo, da fé, significa que nem tudo será explicado, mas pelo menos dar um contexto, uma base para que ela não siga as coisas sem saber a razão de ser daquilo. Porque os meus pais fizeram assim, porque sempre foi assim. Isso não é uma resposta que nos satisfaça. Então, além disso, de dar esse contexto, de dar essa explicação, eu diria que outra coisa é nós não nos limitarmos somente às regras, mas também explicar com experiências, com as consequências daquele ato, o que poderá vir daquilo, né? Há uma frase que diz que os inteligentes aprendem com os seus erros e os sábios aprendem com os seus erros e os erros dos outros. É verdade. Eu não preciso cometer todos os erros para aprender. Então, se eu sou sábio, eu preciso... já vi que outra pessoa foi por este caminho e não deu certo. Não preciso também fazer a mesma coisa para experimentar por mim mesmo. Infelizmente, há situações, ou felizmente, não sei, em que as pessoas só aprendem passando pela coisa mesmo. E é uma aprendizagem que nos fica fixado e jamais nos esquecemos. Mas então, eu estou a falar com uma geração atual. Eu explico, posso contar as minhas experiências, posso falar das consequências. Olha, é melhor fazer desta forma porque te trará consequências assim, assim, assado. Podemos falar, por exemplo, no contexto romântico, que é um tema que os jovens gostam bastante. E normalmente não querem ouvir conselhos. Estamos tão apaixonados, tão cegamente ali, que no mundo só existe aquela pessoa. Não interessa todas as outras vozes. Somos nós os dois contra o mundo. Todo o resto quer ir contra nós ou algo assim. E não querem ouvir. Mas se ouvirem uma experiência ou se ouvirem um testemunho, é uma mais-valia para terem um pouco mais de cuidado. Os pais, por exemplo, às vezes dizem, eu não te deixo namorar porque não tens idade para isso. Mas porquê que eu não tenho idade para isso? Explicar assim, no contexto de maturidade mesmo, não tens a experiência, não tens as ferramentas ainda. E demonstrar com amor, sobretudo, demonstrar isso, não é só estou ali para ser um ditador, claro que os filhos devem prestar obediência aos pais, mas demonstrar que existe ali amor, eu estou a tentar te proteger, é um cuidado, é um carinho que eu estou a demonstrar para ti. Então, eu acho que basicamente é dessa forma, pode ajudar a que os princípios não sejam vistos como algo desatualizado, porque a aplicação pode ser diferente, estamos num mundo diferente, mas o princípio é igual, é imutável, é inegociável. Uau! Outra seguidora diz assim: como construir identidade num mundo onde tudo é constantemente redefinido? Isto é verdade. Nós estamos num mundo que as coisas mudam em frações de segundo. E, sobretudo... Numa velocidade supersônica, como diz a minha Exato. filha. É uma coisa incrível. E eu vejo claramente a opinião das pessoas às vezes muda de um dia para o outro. Sobretudo nas redes sociais. Num determinado momento estão a odiar uma pessoa, a atacar, a falar mal, mas depois já começam a amar, a idolatrar. Então é uma coisa que muda assim Ou e é algo vice-versa. muito, muito instável. Então, assim, tudo começa e depois converge para o tema identidade. Certo. Porque realmente, se eu não sei, há aquela frase que diz: quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, mas eu diria que quem não sabe quem é, assim, fica perdido na vida, não sabe para onde vai também. Então eu acho que começa ali, eu a saber quem eu sou,
quem eu Uhum. sou em Deus, o que Ele espera de mim. E assim, mesmo que as coisas à minha volta mudem e eu tenha que me adaptar a determinadas circunstâncias, isso não significa que eu tenha que me perder em essência para poder me enquadrar nesse mundo. Nós temos esse desejo, sobretudo dentro da juventude, de queremos Uhum. ser aceites, nós queremos nos sentir incluídos. Quando se fala de diferença, de ser diferente, é uma coisa que nos assusta um pouco, porque ser diferente às vezes significa ser excluído, ser deixado para trás. Certo. E nós não queremos isso, nós queremos pertencer. Então é saber que quem eu sou, ter aquilo mesmo, a identidade como uma âncora e não algo que é baseado no que eu sinto ou no que Certo. as pessoas dizem, porque senão eu vou mudar todos os dias. Então é isso, a identidade tem que ser uma âncora, por isso é bom dedicar Uhum. tempo para eu descobrir quem eu sou. E como manter a convicção sem cair no extremismo? Convicção é aquilo no qual eu acredito. Certo. Quando eu falo de extremismo ou rigidez, não é? Estou a falar talvez da forma como eu lido com quem pensa diferente de mim. Então, eu tenho que ter as minhas convicções, isso também faz parte de quem eu sou, tenho que ter aquilo bem claro diante de mim, mas eu tenho que ter um coração ensinável. O que quer dizer que pode ser que as minhas convicções em algum momento se demonstrem que não estavam assim tão certas. Certo. Eu tenho que estar aberto a ouvir quem tem uma opinião diferente, a respeitar sobretudo, e não significa, respeitar não significa que eu vá concordar, mas respeitar. Então, eu tenho as minhas convicções, isso significa que eu preciso também passar um tempo em silêncio. Nós estamos numa sociedade que nos pede para termos opinião sobre tudo. Acontecem coisas, eu preciso naquele momento ter uma opinião, eu preciso falar alguma coisa, nem me dá um tempo para processar, para estar comigo e tentar perceber o que realmente eu penso sobre isso. Então eu preciso realmente ter a minha convicção, porque não posso alimentar uma geração de ecos. Pessoas que simplesmente repetem o que ouvem Certo. sem ter a sua opinião. Então é respeitar. Eu acho que aqui a chave é o respeito. Não necessariamente concordar, mas respeitar A o que o outro posição tem do para me outro. dizer. Até porque é E na o que pesa diversidade. mais hoje? O que pesa mais é não ter identidade ou ter identidade e ser rejeitado por causa disso? Então, essa pergunta é desafiadora para responder. Não ter identidade ou ter identidade e ser E ser excluído. rejeito, sim. O que é que pesa mais? Eu acho que é não ter identidade. É, não é? É, porque eu vou estar comigo sempre. Mas, assim, eu vou estar comigo sempre. Isso significa que se eu não souber quem eu sou, mesmo que eu não esteja com alguém, eu vou ter ali um conflito interno que vai me perturbar sempre. A rejeição existe quando existem pelo menos duas pessoas, não é? Preciso estar em convivência. Então, eu acho que o que pesa mais é aquela consciência pesada de não saber o que eu estou aqui a fazer, porque não sei quem eu sou. Então, eu acho que sim, não ter identidade pesa mais. Agora vou pregar-te uma partida. Lembras Ok. que há bocadinho eu dizia que ia pregar-te umas partidinhas boas? Só uma partidinha. Ok, está bem. Vou fazer-te algumas perguntas. Vamos Uhum. agora fazer uma reflexão, tirar-te dessa parte mais da reflexão mais profunda Ok, e vamos aqui a respirar um bocadinho. E vou fazer-te algumas questões e me vais perguntar, vais responder apenas só com uma palavra. Vou dar-te umas ok. opções e depois respondes. Silêncio também vale como resposta? Não? Não, eu tenho a certeza que não vais ficar em silêncio. Ok, tá bom. Eh, convicção ou aprovação? Qual delas? Convicção. Convicção. Ser aceite ou ser autêntica? Posso ser aceite e ser autêntica. Ou, pronto, ser autêntica, é só Uber, é? Emoção ou decisão? Decisão. Eu não sei porquê, mas sabia que ias dizer decisão. Sim. Redes sociais, palco ou ferramenta?
Estas perguntas são... Porque eu acho que as duas coisas às vezes são importantes, mas tenho que escolher só uma, não é? Só uma. Palco depende do que eu estou ali a fazer. Pronto, eu escolho a ferramenta. Processo lento ou aquele resultado bem rápido? Ah, enfim, processo lento às vezes dói. Normalmente dói, mas os resultados são melhores, então vamos, processo lento. Cancelamento ou indiferença? Ui. Cancelamento ou indiferença? Agora pegou-me. Será que vamos ter o silêncio agora? É, aqui cabia bem um silêncio, realmente, porque eu acho que as duas coisas não quero, não. Opa. A indiferença às vezes dói muito mais do que... O cancelamento. Exato. Não sei, sinceramente, aqui não sei o que escolher. Indiferença. Estou a escolher por livre e espontânea pressão. Aqui, indiferença. Pronto. Não foi nada combinado, não foi nada combinado. Eu disse ao Wilma que eu ia lhe pregar umas. Essa pegou. Nenhuma nem outra, olha. Finalmente temos o nosso silêncio aqui. É muito interessante, Wilma, agora esse exercício que nós fizemos, porque muitas das difícil. vezes nós sabemos a resposta. Agora, viver aquilo é que Exatamente. é mais difícil. E vamos entrar aqui num capítulo que eu acho que é assim, muito, muito, muitíssimo especial para a Wilma, em que falamos de identidade e convicção, mas a Wilma não ficou apenas na teoria. Trouxeste aqui 2 bebezinhos. A Wilma tem 2 bebês que ela filhos. vai passar aqui, 2 filhos, que ela vai apresentar. Telma, podes ajudar nesse momento? Trouxeste então os teus livros, a Trouxe. Telma vai ajudar, está ali. E agora vamos falar um bocadinho sobre eles. Podes mostrar-nos os teus livros? Tá aqui. Uau! Sabes, Wilma, eu queria escrever um livro, mas ainda não tive a coragem. Ainda vai a E tempo. tenho que falar baixinho, porque senão me vão obrigar a escrever já na semana que vem. O que te levou, então, sendo tão jovem, a escrever? Eu nutro esse sonho de escrever desde os meus 14 anos. Inclusive, eu participei num programa de televisão e perguntaram-me qual era o meu sonho. Respondi que era ser escritora. Uau! E 10 anos depois, quando eu tinha 24 anos, esse sonho se realizou de uma forma bonita. Eu sempre gostei de escrever, porque no contexto onde eu vim também a minha mãe escrevia. Ela não tem assim um livro publicado, mas eu cresci ali em contacto com os escritos dela, então aquilo motivou-me bastante. E eu lembro-me que eu estava no 9º ano, a professora pediu-nos para descrever o que era paz para nós, da forma que nós quiséssemos. Sim. Alguns colegas desenharam, outros fizeram até música e entre outras formas de arte. E eu decidi escrever. Lembro-me claramente de que neste dia eu subi no terraço da minha casa e estava um sol escaldante e eu estava ali a escrever o que é que significava para mim a paz. É um poema que eu acabei por o perder, mas depois, no dia seguinte, fui apresentar na sala de aula e pelos vistos os colegas gostaram, a professora também, e eu comecei a pensar que talvez tinha jeito para aquilo. Comecei a escrever, sempre escrevendo poesia. Okay. A igreja permitiu-me também desenvolver mais este dom, porque eu escrevia poesias para programas e eu ia lá ler. Também comecei a escrever guiões de peças, também no contexto da igreja, na escola também. Até que, pronto, vim para Portugal, descobri outras temáticas, por assim dizer. Juntei a coletânea de poesias que eu tinha e surgiu um concurso de poesia da Cordel do Prata. Inscrevi-me
não ganhei, mas depois eles entraram em contacto comigo a dizer que Uau. queriam na mesma publicar a minha obra. A E assim sério? surgiu a minha primeira filha, que é a Menina de Cor, Oh. que é um livro que fala, essencialmente, o tema central um pouco a gira à volta do racismo, essas coisas, que é algo que eu conhecia em teoria quando estava em Cabo Verde, mas quando cheguei aqui descobri um pouco mais na prática o que é que era isso. Uau. Estes livros nasceram de dor, da fé ou de alguma inquietação? A Menina de Cor, ela tem ali um pouco de falas baseadas na dor. Em alguma Sim, vivência? alguma vivência. Foi mesmo um episódio real que aconteceu que me motivou a escrever o poema que deu título ao livro, que é a Menina de Cor. Uhum. Depois desse poema eu fui reformular porque estava mesmo visceral, estava um poema assim, um desabafo. Depois eu tive que reformular para colocar no livro. Torná-lo mais levinho. Exatamente, mais soft. E depois escrevo sobre outras coisas neste livro, escrevo sobre o amor, sobre a diversidade, falo bastante sobre a diversidade, Uhum. sobre o facto de que a discriminação não vem só de um lado, mas vem de outros lados e também abrange várias áreas. Então foi assim que nasceu este livro, Menina do Cor. Ela tem, sim, sendo bem sincera, nasceu um pouco de uma mágoa, de uma ferida. Ok. O que eu queria que fosse diferente no segundo, que não sei se já posso falar sobre ele ou se Fale, que eu posso também falar. estou Nesse curiosíssima. segundo, que Pode é O falar à Silêncio dos vontade, Dons, Wilma. Pode falar. Notas de um Coração Inconformado, esse já é um livro um pouco mais maduro. Até os meus amigos, quando falam, eles disseram: passamos de um livro cor-de-rosa, de uma menina, e agora para uma mulher que já começa a amadurecer e já começa a escrever de uma forma mais. Já não escrevo como um desabafo, escrevo mesmo porque eu comecei a compreender que talvez Deus tivesse um plano para mim no Ok. universo da escrita. E dizem que o nosso primeiro livro é o nosso pior. Então, isso significa que temos que ir progredindo, né? Ainda Ok. neste, ainda tem uma Wilma que ainda está em construção, que ainda está a aprender e que tem muitas coisas ainda para experimentar nesta vida. Certo. Sente a necessidade do terceiro já? Claro, com certeza. Quando se tem o primeiro, agora essa curiosidade é minha. Quando se tem o primeiro, depois vai levando para o segundo, Sim, que eu só sim, com pensei em certeza. escrever um. Sim, sim, mas quando der o pontapé, tem de escrever Uau! mais. O mundo vai pedir mais Escrever também. estes livros foi um ato de coragem ou de sobrevivência? Foi Ou os coragem. dois? Foi coragem. Sobrevivência, Talvez não o primeiro, sei. não? O primeiro pode ter um pouco disso, mas Sim, não digo que é o mais sentimento um ato de coragem. maioritário. Sim, foi mais de coragem. Porque também eu sei que há pessoas que se identificam com isso. Há pessoas que também, e foi uma coisa que eu experimentei bastante, há pessoas hoje que me dizem que gostam mais deste do que, do que dos outros, porque eles se identificaram, as pessoas às vezes querem ver a nossa vulnerabilidade para sentirem que estão a lidar com seres humanos como Certo, elas, não é? Para certo. se identificarem. Sobretudo adolescentes, que também passam por situações de racismo e que viram em mim uma inspiração e sentiram-se acolhidas com aquilo. Mas eu vejo coragem nos dois livros. Eu vejo coragem porque quando eu olho para trás e vejo a Wilma que eu era, um, porque eu dizia que eu queria ser escritora, mas era uma coisa que eu via assim num futuro bem, bem longe, quase inexistente. Uhum. Então, dar esse pontapé e viver esse sonho foi mesmo um ato de coragem e misericórdia de Deus. Uau. Que mensagens queres deixar à geração Z com estes livros? Um, com Menina de Cor, eu quero deixar a mensagem de que nós podemos pegar as coisas desagradáveis que nos acontecem na vida e transformá-las em arte, transformá-las em algo que pode acrescentar na vida dos outros. Eu poderia simplesmente ter ficado presa àquele sentimento, àquela situação e ficado por isso mesmo, mas eu escolhi fazer aquilo que eu sinto que faço bem, que é escrever. Então utilizei uma dor que poderia me destruir e me paralisar no meu propósito Uhum. para fazer algo que venha a ajudar outras pessoas.
não foi só a realização de um sonho da Wilma, é realmente dar esse pontapé em algo que eu sei que eu posso ajudar alguém. Ahm, Ainda na semana passada alguém me mandava uma mensagem a dizer: Wilma, o teu livro nesses dias tem sido a minha companhia. Estou a passar por momentos não muito bons e tem sido uma grande ajuda para mim. Isso Uau, é é algo que gratificante. não tem como descrever assim em palavras. É uma alegria que não dá para mensurar. Com esse segundo livro, que foi escrito de uma forma mais consciente, a mensagem que eu quero passar é que, mesmo que nós vejamos que o mundo está a seguir um curso e que nós já temos a consciência de que não é o curso certo, nós podemos fazer a diferença. Eu começo a falar nesse livro, por exemplo, um pouco da infância. Lamento um pouco que as crianças hoje não estejam a viver a infância como deveriam, a infância como eu vivi. Eu fui criança, eu tive os meus momentos infantis e as crianças hoje estão expostas a coisas de adultos às vezes e não têm essa coisa de brincar, de sujar-se na lama, Infelizmente. de magoar-se, de ganhar imunidade também. Que nós brincávamos com bichos, com lama, com tudo e aquilo foi muito bom. Ora, Então eu tive ia. tive uma infância boa. Então começo por aí, por falar sobre essa extinção da infância que tem acontecido. Falo também para a juventude, sobre como os valores às vezes se tornam um pouco voláteis, um pouco instáveis e líquidas. Uhum, Então é mais uma. Não é para causar nenhuma revolução, é só para certo. ajudar as pessoas a serem pensantes. Não tens que aceitar tudo o que o mundo dá assim só porque sim, porque a nossa característica é ser questionadores. Então que nós possamos questionar também as coisas más que nós vemos. Não fazer só porque todo mundo está a fazer, porque como os nossos pais nos diziam, nós não Certo. somos todo mundo. É verdade. Então é um Eu pouco digo isso. até hoje às minhas filhas. Exato. Então, essas são as mensagens assim por alto, pois cada texto tem uma mensagem específica a transmitir. E se um jovem pegasse num dos livros e se sentisse perdida ou perdido no momento, o que é que esperavas que ele encontrasse nas primeiras páginas? Assim, logo nas primeiras e Nas primeiras páginas, eu gostaria muito que essa pessoa soubesse que nem tudo, que ela pode se estar a sentir perdida, mas nem tudo está perdido. ok. Ironicamente, o que eu escrevi direcionado precisamente para os jovens está nas últimas páginas. Então, se me permite, eu vou ler um pouco aqui sobre. É uma carta que eu escrevi para a Ah, por juventude. favor. Eu vou ler aqui só uma parte, porque é um pouco mais longa. Ah, e eu acho que aqui se eu estivesse frente a frente com essa pessoa, eu diria isso: olha, procura conhecer-te a ti mesmo, os teus valores e as tuas paixões. Busca entender o mundo ao teu redor, as suas complexidades e desafios. Não tenhas medo de te aprofundares e envolveres em causas que consideras importantes. Também é importante lembrar que não estás sozinho nesta jornada. Procura cultivar amizades verdadeiras e construir relacionamentos edificantes. Aprende a valorizar as tuas pessoas e a demonstrar afeto e compaixão. E por fim, lembra-te de cuidar da tua saúde mental e emocional. Não deixes que as pressões da vida moderna te consumam e te deixem exausto. Reserva tempo para ti, para descansar, relaxar e cuidar do teu bem-estar. Reserva um tempo também para orar. A oração coloca o coração no lugar certo. Uau! Olha, Eu por mim diria o isso. programa aqui era um fim de Uau, Sim. parabéns, Vilma, que olha, Obrigada, Deus seja louvado por transformaste isso. agora aqui noutra pessoa, sabe? Muito lindo mesmo. E, o que é que a escrita curou em ti? A escrita, ela primeiro expôs, porque, como eu disse, eu inicialmente escrevia por desabafo. Então, ao escrever e depois ao ler aquilo, eu às vezes fico assim: eu escrevi isso realmente?" Porque às vezes são coisas que, só mesmo tendo algo palpável e visível à nossa frente, conseguimos ver a nossa alma transcrita ali. Então eu vejo que a escrita, ela expôs algumas feridas minhas,
por exemplo, em relação ao racismo, que eu falo no primeiro, mostrou que talvez havia ali qualquer coisa que precisava ser mexida por Deus na minha identidade para trazer cura nesse sentido. Uhum. E me perguntaram se eu pudesse escrever o livro novamente, se eu mudaria alguma coisa, e eu respondi que não, porque isto mostra como eu estava, e é bom eu olhar para isso e ver como eu tenho crescido, A não é? evolução. Até porque não dá também para mudar, mas já não dá para mudar, já está em diversas mãos que já não dá para alterar. Mas eu vejo Mas lá aqui está, faz parte da tua caminhada. exatamente, faz parte da Wilma que eu fui. Nós não nascemos prontos, eu não me arrependi de ter escrito Menina do Cor. Eu agradeci bastante a Deus por aquela situação que aconteceu, por aquela pessoa específica que foi um tanto desagradável comigo, porque graças a ela hoje eu consegui realizar o meu sonho de ser escritora. Então, nem tudo que é feito, que achamos que é feito para nos ferir, é de facto para nos destruir, não é? Às vezes é só para nos fazer dar um pontapé num, em algum projeto na nossa vida, em algum crescimento, algo que nos faça crescer. Ahm, então, além da questão da identidade, que me ajudou bastante ao ver a Wilma que eu estava a ser e a Wilma que eu queria ser, a escrita para mim é algo terapêutico, porque realmente, como eu disse, eu vejo ali a minha alma Uhum. desnuda, Uhum. assim, para saber onde eu preciso trabalhar mais. E eu sinto também, às vezes eu quando falo, não consigo falar com Deus de uma forma convencional, que é falando ou orando assim, como nós conseguimos fazer, eu escrevo e depois eu vou ler e eu vejo como Deus respondeu a algumas coisas. Eu acho que Deus às vezes nos faz escrever para nós termos ali uma prova, depois virmos ver de como Ele Sim. agiu nas Na nossas nossa, vidas. Então, ok. a escrita tem um papel muito especial na minha vida. Uau! Obrigada por trazer-nos aqui a nossa Wilma escritora. Foi muito Obrigada, lindo Ian. esse momento, muito Uhum. mesmo. Eh, Agora vamos sair um pouco desse momento. Ok, aqui é só surpresas. Vou ler. Wilma, onde é que eu encontro? Tem no site da Cordel Prata, Ok, FINAC, Bertrand também. Também tem na UC.pt. ok. Tem ali em vários sítios. Obrigada, Wilma. Obrigada. Eh, Estamos num mundo com um excesso de informação, muita informação. Acredito que essa geração eh, tem muita informação. Como escolher o que aprender num mundo com um excesso de conteúdos? E é uma pergunta de uma seguidora também. Ok, agradeço também essa seguidora por esta pergunta cabulosa. Como aprender num universo com muitas informações, não é? Certo. Realmente nós temos muita informação. E se nos deixarmos ir, nós passamos horas e horas a ver muita coisa, mas no final nós não aprendemos nada. Temos muita informação, mas nunca estivemos tão desinformados. Eu acho que há 3 perguntas essenciais que nós podemos fazer para que realmente essa informação se torne algo útil para nós. Certo. Aquilo que eu estou a ver é verdade ou não? Às vezes nós queremos simplesmente aceitar coisas só porque sim. Eu às vezes utilizo frases que eu vejo no Instagram, assim, para fazer o programa que eu faço na rádio. Certo. Mas antes de usar, eu vou pesquisar quem é o autor da frase, em que contexto é que utilizou, porque é como, por exemplo, o chat GPT que nós utilizamos. Não é aceitar passivamente tudo o que ele nos dá. Nós Certo. precisamos ter o nosso discernimento porque nós é que mandamos nele, não é ele que manda em nós, não é ele que tem que Certo. nos dizer o que nós temos que fazer. É uma ferramenta, não uma substituição de quem nós somos como seres humanos. Então eu vejo que é primeiro procurar saber a veracidade da informação. O problema é que nós queremos tudo tão rápido e com menos trabalho possível. Então eu acho que, mas esse é um esforço que tem que ser feito. É procurar perceber se aquilo que eu estou a ver se é verdade ou não. Também tenho que avaliar se a fonte de onde aquilo está a vir. E há uma coisa muito engraçada. Há uns tempos eu vi um vídeo
no YouTube, o Uhum. título era Como ter muitas visualizações no teu vídeo. E o vídeo só tinha 2 visualizações. Então às vezes nós vemos assim uma hipocrisia, porque É verdade, é as pessoas controvérsia. falam coisas que não vivem. Certo. Então não é que eu vou avaliar a vida toda da pessoa e dizer: "Ah não, essa pessoa tem que ser impecável, não pode errar", ou algo assim. Mas se essa pessoa, por exemplo, fala sobre o poder das palavras, mas vive nos stories a dizer palavras feias, a lamentar-se, a dizer coisas negativas, será que é assim tão credível o que ela fala? E também a forma como ela vive, não é? Então, naquilo que eu falo, eu tenho que procurar dar o exemplo. Não significa que eu vá ser perfeita, e as pessoas às vezes são implacáveis com quem está exposto, É verdade. porque acham, não, ela faz. Tem que ser perfeito. Sim, ela fala isso, mas na verdade não vive. Essa é uma coisa que Deus também trabalhou bastante em mim, porque apesar de ser jovem, Deus sempre me colocou em posições que exigiam bastante responsabilidade da minha parte. E as pessoas esquecem-se que eu sou jovem. Pensam só na Wilma que está na determinada posição. Certo. Então, se eu falhar, se eu fizer alguma coisa, já são bem mais duros comigo. Eu entendo que é mais responsabilidade, mas continuo sendo jovem também e pressupõe-se que comete-se mais erros. Então, se eu procuro saber a veracidade da informação que eu estou a assistir, procuro também ver a fonte, se é credível ou não, isso vai me ajudar a criar alguns filtros para o que eu vou aceitar na minha vida. E aquilo que eu estou a ver é algo útil para mim ou não? Ou é uma coisa que está ali só para me distrair? Isso é uma pergunta também muito importante, Sim. porque às vezes só queremos. Quando nós passamos muitas horas nas redes sociais, Fazer provavelmente o estamos, scroll ali e a estamos a perder fugir de tempo. alguma coisa. Há alguma coisa aqui que precisa de atenção que nós não estamos a dar porque talvez nos magoe, seja algo pesado, mas precisa ser resolvido, então precisa de atenção. E numa geração habituada à instantaneidade, como desenvolver uma disciplina? Como a pessoa disciplina-se numa situação como esta a que estão expostos? Tudo muito instantâneo. Isso vai exigir bastante esforço, porque nós queremos fazer as coisas baseado na motivação. Motivação não sempre tem. Nós precisamos fazer as coisas baseadas na disciplina. Isso não significa que nós não possamos ter momentos de lazer, algo que nos Uhum, traga prazer, uhum, mas saber que as coisas, como é que eu posso dizer? As coisas sustentáveis da vida, que sustentam a nossa vida, a nossa existência, elas exigem esforço, exigem disciplina. uhum. É entender que no início vai ser mais difícil, porque eu estou a cultivar os hábitos, mas o nosso cérebro, por ser um órgão que gosta de poupar energia, ele vai querer fazer as coisas de uma forma mais automática possível, mas até isso se tornar automático, vai precisar de um esforço para conseguir se chegar nesse ponto. Eu, por exemplo, comecei a ir ao ginásio no ano passado. Eu sei que não Uhum. parece-me assim, eu vou ao ginásio, eu faço exercício e no início era mais difícil. Hoje eu consigo levantar-me para ir, quer esteja a chover, quer esteja bem cedo pela manhã, quer eu Uhum, esteja com vontade ou não, porque isso já começou a virar hábito para mim. uhum. Eu acho que é assim com qualquer outra situação na vida. Se nós queremos chegar a um determinado objetivo, é traçar os planos para isso, determinar as pequenas metas que eu quero atingir para chegar àquele local e entender que vou ter que trabalhar os meus hábitos. E no início não vai ser fácil. De um outro seguidor veio esta pergunta: por que há tanta informação, mas poucos resultados? Tanta informação e poucos resultados. Tem a ver um pouco com essa instantaneidade, talvez, essa vontade de ter as coisas tão rápidas. E hoje atribuíram um significado à palavra conteúdo que eu não concordo muito, mas é que qualquer coisa que se produza e se põe nas redes sociais é um conteúdo. Mas Uhum, conteúdo tem a ver com aquilo que preenche, não é? Aquilo uhum. que ocupa espaço. Realmente é algo que ocupa espaço, mas não produz frutos realmente. É algo que está a ocupar ali um espaço que poderia estar a ser ocupado por outra coisa mais frutificante. Ahm, Infelizmente também uma coisa que eu acho é que há tanta informação e pouco resultado porque
é o que as pessoas têm gostado de ver. As pessoas têm gostado de ver coisas que não acrescentam assim tanto na nossa vida. Infelizmente. Coisas que são palha, por assim dizer. Coisas engraçadas, nós precisamos rir, isso é importante. E é um dom quem consegue fazer o outro rir. Mas a vida não é só isso, né? Então nós precisamos é de talvez recalibrar o nosso coração para começar a gostar de coisas que podem ser engraçadas também, mas também de coisas que alimentem, que possam de facto nos fazer sentir saciados mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E o algoritmo está aí para estar ao nosso favor, como Uhum. também contra nós, porque ele nos apresenta aquilo que nós demonstramos que gostamos de ver, pelos likes, pelas partilhas, pelo tempo que passamos a ver. Então, se eu quero ver que tipo de coisas que eu tenho gostado de ver, é ir ver no meu feed que tipo de coisas é que o algoritmo me tem apresentado. Porque Certo. se eu paro para ver, ele vai entender que eu gosto daquilo e vai continuar a me apresentar. O mesmo seguidor perguntou que critérios práticos devemos usar para filtrar conteúdos. Acho que eu já falei um pouco sobre isso Sim, quando falei das 3 perguntas, certo. de ver se aquilo realmente é útil para mim, se é verdade, a pessoa que está a falar tem Principalmente credibilidade. confirmar a fonte e saber se é verdade, porque há muita Exatamente. informação que acaba por ser o famoso fake news, né? Há uma coisa que é algo que pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal, que é, às vezes as pessoas, as públicas, elas imprimem na nossa mente o que elas querem que nós pensemos sobre elas. E nós não percebemos isso, né? Os recortes, porque realmente as redes sociais são recortes. É como se fosse um filme dos bons momentos da vida de alguém. Então nós ficamos a comparar os bastidores da nossa vida com o palco de outra pessoa, o que é algo Uhum, completamente injusto. uhum, Porque essa pessoa também tem as suas lutas, essa pessoa também tem as suas falhas, tem as suas mágoas. As pessoas às vezes estão acostumadas a ver a Wilma que conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo, mas eu continuo também com as minhas lutas, com os meus erros, com as minhas falhas. E talvez se as pessoas conhecessem os bastidores, talvez não diriam, eu gostaria de ser como a Wilma, não sei. Porque é tanta luta que às vezes não é fácil seguir se não fosse Deus mesmo a nos ajudar a fazer esse caminho. Então eu vejo que realmente nós precisamos desse, desse equilíbrio. As pessoas mostram o que querem mostrar. E também não precisam mostrar tudo, mas elas também têm a sua parte reservada da vida delas que elas têm e tu tens a tua. Então tu conheces as tuas lutas, tu sabes o que é que tu passas, então por isso valoriza a tua história. E dentro da tua história também Deus vai te honrar e vai te levar a lugares que tu precisas estar, Deus vai te levar a conseguir conquistas para que tu não te percas também. Há coisas que nós desejamos e que realmente nos fariam perder a nossa essência. Então é isso, compara a tua vida com quem tu foste ontem, para que tu sejas melhor que ontem e pior do que amanhã, porque o objetivo é nós conseguirmos crescer. evoluir cada vez mais. Sim, Vilma, qual é a diferença entre estar inspirado e estar comprometido? esses 2 livros. No primeiro eu estava inspirada, no outro estava comprometida. Hum, Estar inspirado eu faço quando eu sinto, eu faço quando me dá vontade, mas comprometido, eu vou procurar fazer e a inspiração pega-me pelo caminho. Então eu vou dando espaços para aquela ação, para aquilo que eu preciso fazer e depois a motivação vem-me acompanhar. Certo. Então, mesmo que eu não sinta vontade, mas se eu tenho esse compromisso de fazer, eu vou lá e faço. E é uma coisa, eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu imaginando dias que eu estou sem vontade de gravar. Eu começo a arrumar-me, começo a orar, começo a preparar. E disse assim: Olha, eu não estou com vontade nenhuma para gravar hoje. Mas depois começo a tentar visualizar-me: Não, estou sim com vontade. Eu vou cantando, vou tentando contrariar aquele sentimento. No final, o vídeo fica pronto. Eu estou com uma disposição diferente
Então tudo é um trabalho, assim, mental que nós vamos fazendo para contrariar o desânimo e essas forças negativas que às vezes surgem, e é normal porque a vida nem é só estar ali no alto, É nós às vezes verdade. temos esses momentos, mas Tem o que altos e precisa ser baixos feito, também. tem que ser feito, então é um pouco por aí. A hiperconexão está a fortalecer esta geração ou a sobrecarregá-la? É Está a uma seguidora que fez sobrecarregar, essa pergunta. está a sobrecarregar com certeza. É? Sim, sim, eu acho que sim, porque, É uma pressão muito era forte. o objetivo não era esse, não é? Era que nós estivéssemos conectados para estarmos mais perto um do outro, para encurtar a distância, para que as coisas também fossem mais fáceis, inclusive a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial veio para que nós possamos ter mais tempo para as coisas mais importantes. Certo, Significa que eu posso usar como ferramenta para me ajudar a fazer as tarefas mais que eles podem fazer, né? certo. Algumas coisas que podemos delegar para a inteligência artificial, Uhum. para que nós tenhamos tempo para, por exemplo, estar com os nossos queridos, não é? E realmente alimentar as nossas relações, alimentar a nossa relação com Deus. Então, vem como para nos ajudar, mas infelizmente, como qualquer ferramenta, às vezes começa a ocupar lugares que não deveria e acabam por substituir aquilo que nós é que deveríamos estar a fazer. E são muitas informações, por isso nós ficamos sobrecarregados. Eu, quando me sinto mais criativa, é nos momentos em que eu estou em silêncio, curiosamente. Porque às vezes queremos fazer algo tão perfeito que ficamos a procurar informações ou pedir ao chat GPT, faça-me isso para que fique tão perfeito, para que fique algo assim viral. Certo. Mas as pessoas sempre vão preferir a autenticidade. Não sei se vocês já repararam É nisso. verdade. Nós vemos vídeos feitos com IA, aquilo não nos suscita Isto é verdade. tanto ânimo quanto vermos um vídeo que um ser humano fez e que está com erros, né? E agora nós Sim, temos prazer em ver erros nos vídeos, é porque verdade. aquilo às vezes está tão perfeito que, opá, isso foi feito com IA. Mas temos essa necessidade dessa relação humana, dessa autenticidade e genuinidade, de nós sabermos que estamos a lidar com seres humanos como nós. Por isso, no silêncio eu consigo me inspirar mais. Os vídeos que eu faço, não estou a dizer que não devem fazer roteiros, mas os vídeos em que eu começo a gravar sem. Eu pensei num assunto, comecei a refletir, ligo a câmera, começo a gravar. Normalmente são os que as pessoas identificam mais, porque são São mais mais. humanas. Ok. Mas claro, nós precisamos preparar as coisas que vamos apresentar, mas sem negar essa necessidade de sermos autênticos. E se eu estou o tempo todo a ser estimulada, eu não consigo conectar-me com a minha criatividade para realmente fazer as coisas da forma que só eu consigo fazer. Eu posso me inspirar, mas eu sou única. Há um público que só a minha forma de ser vai atingir. Certo. Então, por mais que eu queira ser como outra pessoa, posso me inspirar em coisas que ela faz, mas há alguém que vai ser alcançado com a Wilma, a sua forma de falar, a minha forma serena de falar, com as minhas reflexões, enquanto há outros que preferem talvez coisas mais engraçadas, mais agitadas, e tudo bem E em tudo relação a bem isso. também. Todos são bem-vindos, todos cabemos. Por isso é uma geração mais hiperestimulada e acaba por ser mais uma expressão. A cultura do cancelamento criou medo ou opinião própria? Medo, com certeza. Porque se eu tiver uma opinião que não vá de encontro com o que a maioria está a dizer, eu vou ser excluída. Então é como se estivéssemos a ser forçados a estarmos todos dentro de uma bolha. Nós não podemos sair daquilo, senão perdemos o nosso grupo. Então, sim, o cancelamento não estimula As a pessoas opinião. acabam por não ser tão autênticas Uhum, como gostariam, talvez, exatamente, sim. infelizmente. Como lidar com a comparação constante e validação nas redes sociais? Isto é que é inevitável, não tem como, esse é melhor, aquele. V- Como lidar com isto? Realmente é inevitável, sobretudo quando
há uma certa semelhança, uma proximidade com a pessoa que nós estamos a seguir. Imagina que eu produzo conteúdos e há alguém que também produz conteúdos do mesmo género que eu, então há aquela comparação de conseguir ultrapassar a pessoa, de conseguir ser melhor, ou porque é que eu não sou assim, e aquilo acaba por tornar algo doentio. Como lidar? Olha, eu limito-me nas coisas que eu vejo. Não significa que se eu deixar de ver, que é necessariamente algo mau, Uhum. mas eu preciso ter os meus limites. Fazer um detox digital, não tenho que estar o tempo todo conectada, eu posso ter momentos Gostei de dessa silêncio. detox digital. Exatamente. Eu preciso de tempos de silêncio, o tédio, que as pessoas tanto se sentem aborrecidas, é algo muito importante para criar. Então, ser mesmo escolher de forma ativa o que eu vou ver, quem eu vou ver, sem sentir a consciência pesada, não, eu não posso deixar de ver tal pessoa porque senão vai parecer que é inveja ou algo assim. Não, se tu sentes que tu vais te comparar, é algo que tu precisas tratar Uhum. e sentes que ao fazer aquilo se está a fazer mal, então tira um tempo para processar aquilo, até tu conseguir estar em contacto com essa figura sem te perderes naquilo. E novamente entra o tema da identidade. Tu tens que saber qual é a tua identidade, o que é que Deus espera de ti para que tu possas realmente agir conforme isso. E isso vai te motivar a fazer as coisas, mesmo que as pessoas não aceitem bem, por exemplo, em algum momento alguém vai discordar contigo, tu sabes que estás a fazer o que Deus espera que tu faças. Então, por isso a comparação é uma coisa que sempre existiu e agora é de uma forma mais global e mais diária. E é preciso um pouco mais de cuidado, mas eu acho que passa um pouco por esses limites no mundo Ok, digital. ok. Wilma, agora vamos sair um pouco dessa Já parte saímos de muitas mais coisas. análise, é verdade, Sim. e falar um bocadinho da Wilma, mulher. Uhum. Assim, algo mais íntimo. Não, fique Ui. descansada, não vou perguntar do namorado. Não vou perguntar sobre namorados, está Os bem? seguidores perguntam. Já duvidaste da tua identidade? Com certeza. Já. Já, já tive ali alguns momentos de conflito e eu não digo que não vá ter daqui para frente outra vez. É, não é? Eu acho que até Jesus voltar nós nunca vamos conseguir definir na plenitude a nossa identidade. Ahm, eu já soube quem eu era no determinado momento e hoje não é que não me faça sentido, mas eu hoje tenho uma definição mais complexa, por assim dizer. Tenho uma consciência mais robusta de quem eu sou. Eu já tive, sim, várias crises de identidade, já escrevi sobre isso e, e é um assunto que ainda eu continuo a explorar, com a ajuda de Deus, para conseguir, porque eu sei, nós sabemos, o primeiro lugar que nos é atacado para nos imobilizar e nos tornar inúteis nessa vida é a nossa identidade. E é por isso que precisa estar bem, bem firme. Então hoje eu me sinto plena em Deus, me sinto satisfeita, mas nem sempre foi assim e eu não digo que em algum momento, talvez no futuro, eu não venha a sentir. Graças a Deus eu sei onde encontrar-me novamente e isso é o que me traz segurança e me traz essa certeza de que, ok, pode vir a crise, mas eu vou conseguir ultrapassar com a ajuda de Deus. E a tua fé já foi alvo de crítica? A minha fé, como alvo de crítica, Foste criticada algumas vezes já pela tua fé? na adolescência, mas isso acho que é uma coisa Sim. é uma coisa compreensível. Já também no trabalho, hum, inclusive quando eu comecei a trabalhar, era suposto eu trabalhar no sexta à noite, né, no sábado, hum, e eu quando eu disse que não Não poderia, podia. não me aceitaram, mas depois me chamaram. As coisas na minha vida acontecem sempre assim, primeiro dizem não, depois dizem sim, eu acho que é um contexto de Deus para saber se eu vou permanecer firme ou não na minha decisão. Era algumas horas que ali pegavam o sábado. Ahm,
E depois aceitaram-me, mas ali algumas vezes colegas não percebem, porque é que tem que sair mais cedo? A Wilma talvez seja preferido, ou algo assim, coisas esses comentários. Ahm, Nesse contexto, fora isso, os meus amigos são maioritariamente cristãos, então não tenho assim muito confronto, mas e quando tenho, graças a Deus, são pessoas que respeitam, mas que pronto, têm opinião contrária, aceitam a minha opinião, eu aceito a delas, mas nada assim de muito, como eu posso dizer, um confronto muito, não me vem a palavra agora, de ânimos calorosos, né? Nada assim. E és firme nas tuas posições? Sim, E isso já te custou algumas relações? Não. já me custou. Eu posso contar aqui uma experiência. Conta, 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 conta. Eu conheci um rapaz. Uhum. Eu Houve nem uma queria ir altura, até ali, mas tu é eu que estás a conheci um falar, rapaz Vilma. e ele era, ele tinha a forma de amar que eu considerava perfeita para mim. Um príncipe. Era um príncipe. Era uma pessoa atenta aos detalhes, ao que eu gostava. Uhum. Nós tínhamos gostos em comum, tínhamos interesses em comum e nós começámos a conversar. Eu conhecia a família dele, ele me conhecia um pouco, mas nunca tivemos assim um encontro. Já nos vimos casualmente, mas nunca tivemos assim um encontro. E eu pensava assim: a mãe dele é tão querida, quem dera tê-la como minha sogra. E depois ele convidou-me para sair. O encontro foi muito bom, Uhum. tivemos muito tempo a conversar, a conversa correu bem, depois ele acompanhou-me até a minha casa. E eu cheguei em casa quase que a levitar, a andar assim aos pulos, como se o chão não fosse digno de receber os meus pés. E quando eu cheguei no quarto e eu senti Deus assim a falar comigo, aquela impressão do Espírito Santo no meu coração, que Certo. fica cada vez mais Forte. alta quanto mais nos aproximamos dele. E Deus a falar-me assim: Tu tiveste um encontro muito bom, não foi? Eu sim, foi muito bom, Deus. E comecei a descrever: Deus, ele é assim, ele é assado, ele é tão perfeito. Imagina a tua Deus, alegria eu naquele estava ali momento. sentada à frente dele, os olhos dele eram tão lindos, eu ficava assim, fixada naquele olhar. E depois o Espírito Santo a dizer-me: Mas sabes que se tiveste que decidir alguma coisa, vai ter de ser agora. E eu, como assim decidir alguma coisa? Há uma parte dessa história muito importante, que Deus para mim é um valor central da minha vida, mas para essa pessoa Deus era um acessório. Ou seja, ela era muito boa pessoa, aos meus olhos, e era aquela pessoa que, por exemplo, imagina que nos começássemos a relacionar e chegássemos a casar. Provavelmente ela aceitaria a parte de, ok, não vamos ter intimidade antes do casamento, mas nos casamos. Não, era uma pessoa que não me impediria, por exemplo, de ir à igreja, não me chateava, não me impediria de participar das atividades da igreja, mas não iria comigo. Era uma pessoa que poderia me ver orar, a estudar a Bíblia, e essa pessoa respeitava o meu espaço, mas não o faria comigo. É uma pessoa que nas nossas conversas eu percebi que em termos de educação dos filhos nós temos valores iguais, mas poderia perfeitamente querer levar o nosso filho para o futebol no sábado enquanto eu queria levá-lo para a igreja, percebem? Então, naquele momento assim, toda a minha fantasia caiu por terra Opa. e o Espírito Santo me dizia para decidir alguma coisa naquele momento, mas eu queria, Senhor, e se for só mais um encontro? O encontro foi tão bom, eu queria experimentar só mais uma vez. E eu percebi naquele momento ela dizer algo que eu sempre tive bem firme no meu coração, que é Uhum. não alimentar sentimentos que eu não tenho intenção de levar adiante. Então, realmente se havia alguma coisa para ser decidido, tinha que ser naquele momento. Eu precisava de esclarecer a pessoa que, ok, eu percebi que ambos temos aqui interesse, mas por causa desse assunto, porque Deus é um valor central para mim e para ti, eu percebi que não é assim tão importante, não vamos poder seguir adiante. Conclusão da história. Eu Hum. tomei aquela decisão no meu quarto, eu e Deus, naquele momento. Eu nunca tive de falar com a pessoa sobre isso, porque passado 2 dias ela deixou de falar comigo assim
de uma forma que eu não consegui explicar. Uau. Isso para dizer que o quê? Há momentos em que nós vamos precisar, sim, passar por esse confronto de dizer à pessoa: olha, não vou poder, não vai dar. Mas há momentos em que Deus vê a intenção no nosso coração e talvez para nos poupar de algum sofrimento a mais, mas Ele já viu que nós já estamos posicionados para fazer aquilo. Ele mesmo trata das coisas, não é? Então, essa foi uma situação em que eu perdi uma relação que não chegou a começar, mas que na minha mente já estava a imaginar os filhos, o casamento, essas coisas, mas que realmente não era para ser. Por isso, hum, foi assim uma situação que eu vi mais claramente que realmente nós precisamos tomar a decisão e que andar ao lado de Deus vai implicar que isso seja feito. Nem Isso sempre não é fácil, significa não é? que Deus não me ama ou que Ele não me quer ver feliz, a levitar, não significa isso, mas Ele quer muito mais do que me ver com alguém, Ele quer me ver salva, então é um pouco por aí. E aproveito para dizer uma mensagem muito importante para os jovens. Se vocês já viram algo naquela pessoa e que vos representam uma red flag, ou seja, algo que vocês viram que a longo prazo não vão conseguir lidar com aquilo, não alimentem os sentimentos. É melhor cortar agora. E eu poderia até ficar aqui de joelhos em forma de súplica. Não alimentem sentimentos em alguém que vocês não querem dar continuidade, porque Deus não vê como um pecado de pequena magnitude quando nós brincamos com o coração do outro. Isso é muito importante. Estamos a falar de uma propriedade de Deus. E há uma frase que eu ouvi no Instagram que é: há pessoas que têm uma relação tão íntima com Deus que quando elas oram, Deus reage. Então, não brinquemos com o coração uns dos outros. É uma preciosidade, é aquilo que Deus nos pede para guardar, porque dali provém todas as saídas da vida. Rapazes e É raparigas. rapazes e raparigas mesmo. Qual foi o momento mais silencioso da tua caminhada? O momento mais Que foi silencioso. preciso parar, respirar? Quando eu vim para cá foi difícil. Eu tinha 17 anos e eu estava a ficar longe da minha família pela primeira vez, então estava a descobrir o mundo, não é? E sempre estive com os meus pais sempre resolveram as minhas coisas, eu tinha fé dos meus pais e agora estava a descobrir o mundo sozinha. Sozinha. Tinha que decidir se iria continuar a servir a Deus ou não, e eu podia perfeitamente escolher outro caminho porque ninguém me conhecia, não é? Quando eu vim, fiquei com os meus tios também não são cristãos, então eu poderia seguir uma vida completamente diferente. Mas Deus tinha outros planos e graças a Deus Ele sempre me manteve muito perto. Foi um momento difícil porque eu lembro-me de, por muitos momentos, estar a ver fotos da minha família, a chorar, a querer estar naquele lugar, ainda mais quando a vida apertava mais. Eu sentia mais vontade de só ter o abraço da minha mãe naquele momento. Foi um Foi um passo importante ter vindo para cá, porque eu cresci bastante como mulher, como serva de Deus, como profissional também, mas é a minha maior saudade, que é a minha família. É é um lugar, assim, delicado no meu coração. Então, essa transição de Cabo Verde para cá foi um momento, assim, foi mais delicado, foi mais intenso. Ainda tens a família lá. Ainda tenho a família lá, Ok. tenho. E todos os anos dá vontade de ir embora. Aham. Mas, graças a Deus, eu já consigo lidar melhor com isso. E há formas também de estar perto mesmo sem estar. Ok. E isso mudou, a tua forma de comunicar? Acha que arranjaste ali uma forma de te apoiar depois dessa falta que sentes, digamos assim? Se mudou a minha forma de comunicar, hum, eu acho o ter vindo para cá em si já me ajudou a crescer bastante. Uhum. Então, crescendo, eu comunico-me de forma mais madura. Mas bem que não percebi Por muito isso, bem. por exemplo, comunicas de uma forma muito madura, Uhum, muito madura.
E eu acredito, agora percebo bem também, que o facto de teres vindo para aqui, não é? Te reinventaste. Uhum. Então, daí a minha questão: acreditas que todo esta questão que viveste, essa situação de teres que vir aos 17 anos, te descobriste, redescobriste, distante dos pais, da família, apesar de teres aqui os tios também, Uhum. fizeram com que hoje te comunicasses dessa forma assim tão madura? Sim, Cresceste, a filha amadureceste muito. eu sou a filha mais velha, então já cresci com uma responsabilidade. Os meus irmãos chamaram-me a mim de mãe antes de chamar a nossa mãe, porque tinha que ter aquele cuidado, tinha que ter aquela proteção. E as responsabilidades da casa também eram mais por minha conta até eles crescerem e também Certo. começarem a partilhar disso. Então, naturalmente, já estava a desenvolver um pouco mais de responsabilidade desde pequena. Depois, quando eu vim para cá e eu comecei a ver o universo, comecei a ver que que precisaria tomar as minhas decisões, precisaria tratar das minhas coisas. Uhum. O ter estado longe dos meus pais foi-me muito importante para crescer. Embora tenha sido muito doloroso para mim e para eles também, mas foi-me muito importante porque eu precisava aprender a ser a Wilma por mim mesma e não pelo que os meus pais me diziam, sobretudo na questão da fé. Eu precisava deixar de ir à igreja porque os meus pais me estavam a pedir para ir, mas sim porque eu comecei a ter relacionamento com Deus. De, eu precisei de fazer as escolhas por mim mesma. Então, com certeza, tudo o que eu vivi, todas as experiências me ajudaram. Cada livro que eu li, cada coisa que eu escrevo, serve de bagagem para aquilo que eu vou depois falar. Wilma, acha que a geração Z foge das responsabilidades? Sim, acho que sim. Acho que, bem, para não falar mal da nossa geração, todas as gerações fogem da responsabilidade. Mas a nossa tenta fugir por, por evitar a dor, para tentar evitar a dor, o sofrimento, para tentar evitar aquilo que pode doer, né? Para tentar evitar o sofrimento, basicamente. Eu acho que sim, que às vezes fugimos das responsabilidades. Não, não são todas as pessoas, Sim, mas há um padrão que está a ser seguido e vai um pouco por aí, que é de tentar distrair-se com outras coisas para não ter de fazer aquilo que precisa de ser feito, né? será que por isso é que fala-se muito sobre saúde mental? Sim, acho que sim. Também um pouco por aquilo que eu disse no início, que é hoje nós conseguimos nomear as coisas, É mas verdade. sem de forma alguma invalidar as questões de saúde mental. Há pessoas que se autodiagnosticam e começam a agir como se tivessem realmente aquele diagnóstico. Eu esqueço muito. Se calhar eu tenho TDAH, mas tu não tens um Uhum. diagnóstico disso. Pode ser que Sim, a razão esteja aqui no no scroll, não scroll. é? Que te faz esquecer muito e não porque tens TDAH. Eu já tive um momento em que estava numa fase um pouco mais complicada e eu estava a assistir muitos vídeos motivacionais de Uhum. saúde mental e essas coisas, e eu me convenci que eu tinha um transtorno mental. Fui até fazer consulta com a psiquiatra. Eu disse: eu acho que eu tenho isso, isso, porque eu faço isso, mas aquilo. E ela: mas o que é que se passa atualmente? O que é que estás a passar e tal? E depois, ao analisarmos o meu comportamento antes dessa fase e agora depois, vimos que não tinha razão de Não era ser. bem assim. Claro, precisa-se buscar ajuda. Se Isso é tu verdade. sentes esses sintomas, precisas buscar ajuda, mas não é eu dar-me o meu próprio diagnóstico, porque eu comecei a agir como se realmente eu tivesse aquele transtorno. Eu, Wilma, não tem razão de ser, eu não tenho algo concreto que me diga isso. Então, é ter cuidado, porque há pessoas que infelizmente estão a usar os diagnósticos como desculpa para serem desagradáveis, para serem, porque esqueceram, para fugirem da responsabilidade, porque esqueceram, têm TDAH, para não fazerem as coisas já porque eu estou com depressão, estou com ansiedade, mas isso tudo tem que ser diagnosticado. Eu preciso de algo concreto que me diga isso, não
os meus pensamentos. Fases difíceis todos nós passamos, mas há doenças sérias que precisam ser avaliadas por profissionais para se chegar a essa conclusão. Estas perguntas talvez venham a incomodar um bocadinho, porque elas são um bocadinho mais cirúrgicas, não é? Porque muitas das Acho que vezes. vai fazer agora? Não, Ah, ok. esta, por exemplo, Está a e ficar com até medo. esta que fiz Sim. também, é que vou fazer agora, porque nós às vezes não queremos ouvir verdades, Uhum. mas elas precisam ser ditas. E então é muito complicado. Mas é tudo bem também. Nós precisamos ouvir. Uhum. E aqui eu pergunto, Wilma, estamos a confundir liberdade com ausência de limites? Sim, eu acho que sim. E entramos no campo da libertinagem, não é? Certo. Ahm, Agora temos nos perdido tentando nos encontrar, por assim dizer. Uhum. As pessoas acham que liberdade é fazer tudo o que eu quero. Há um filósofo, acho que é Immanuel Kant, se não me engano, que diz que liberdade é precisamente escolher não fazer aquilo que eu quero fazer. Ah, mas é engraçado que eu sou livre porque as pessoas pensam assim: eu sou livre porque eu faço tudo o que eu quero, se eu bebo, se eu vou à festa, se eu faço essas coisas. Mas se chega uma mulher que diz: eu quero ser dona de casa, eu quero ser a rainha do lar, já não pode. Não pode ter essa liberdade de escolher isso. Então é como se fosse uma liberdade seletiva. Então eu acho que limites vêm precisamente para mostrar o verdadeiro valor da liberdade, né? A minha liberdade, aquela célebre frase, termina onde começa a liberdade do Do outro. Eu não outro. posso invadir o espaço do outro pensando, não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Inclusive, quando se trata de eu machucar-me a mim mesma. Eu fazer coisas só porque eu tenho prazer em fazer aquilo, mas são coisas que não me acrescentam, são coisas que me destroem. E essa é a falsa liberdade que o mundo nos vende. Por isso que eu acho que não se pode falar de liberdade sem falar de limites. São duas coisas que andam lado a lado. A geração Z quer sucesso, e isso é notório, mas está disposta ao processo para chegar até esse sucesso? Nós queremos algo rápido, Já é agora. já é rápido, por isso que existem hoje muitos meios ilícitos para se conseguir atingir o sucesso. Isso também tem um pouco a ver com a definição que cada um tem do que é sucesso para si, não é? Sucesso para algumas pessoas é simplesmente ter dinheiro, ter fama e assim, enquanto que para outros sucesso é ter uma família bem cuidada, ter uma família feliz, estável. Por isso, dependendo da definição que cada um tenha do que é sucesso, ah, existem sempre caminhos mais rápidos, mas que talvez possam não ser assim tão dignas Ok. de se conseguir isso, enquanto que há outros que preferem um caminho mais digno, que leva mais tempo, mais esforço, mas que depois os frutos não são, falam por si, não é? Certo. Como viver de forma sem, assim, como cristã que és uma mulher cristã, e como viver sem parecer deslocada no meio em que estás? Eu tenho que ter a consciência de que hum, há princípios imutáveis ou princípios inegociáveis, essa é a palavra. Mas eu preciso adaptar-me aos meios onde eu estou. Há Uhum. lugares em que eu posso chegar e falar abertamente sobre Deus, mas há lugares em que Deus vai ser visto pela minha forma de ser, pelo meu comportamento, pela forma como vou amar as pessoas. Uhum. Eu acredito que eu posso, sim, sem ser deslocado, pode ser que nem sempre seja possível. Nós somos estrangeiros nesta terra, então em algum momento vamos sentir isso. Então, mas acho que há um trabalho que nós podemos fazer que é entender o contexto onde eu estou, Uhum. que eu não posso chegar e simplesmente começar a berrar e a dizer as coisas que me vão no coração, Isso. né? Então eu acho que é isso, é ter os meus princípios inegociáveis, mas adaptar-me ao contexto onde eu estou sem diluir Uhum. a mensagem que eu tenho a transmitir, mas buscar uma forma, porque não é só a mensagem que importa, o mensageiro também.
Então eu preciso aí ter cuidado com o que eu falo e a forma como eu falo as coisas. É possível manter os valores firmes e dialogar de diferentes perspectivas? Sim, é possível. Inclusive, nós estamos aqui num programa intergeracional e há coisas que se fala com uma geração e se adapta para quando se vai falar com a geração diferente. Então, eu acho que não só é possível, como é muito importante que isso seja possível, que isso seja uma realidade. Aprender a falar sobre diferentes perspectivas, ser alguém Uhum, intergeracional e entender que nem toda a gente vai perceber da mesma forma se eu utilizar o mesmo método. Diferenciar isso conforme o público que está à minha frente, mesmo transmitindo a mesma mensagem. uhum. A fé hoje é um refúgio ou uma resistência? Isso é para mim ou no No sentido sentido geral, para o né? Ilma, no sentido geral. Bem, para mim é um refúgio, mas eu vejo que há muita resistência em relação a isso. Ah, há resistência quando as pessoas começam a perceber em mais profundidade qual é a nossa fé, porque muita gente fala de fé, muita gente diz que tem fé em Deus, mas fica por isso mesmo. Não vai-se a um nível mais profundo. Uma fé que transforma realmente, uma fé que leva às obras. Então, há uma resistência quando as pessoas começam a perceber a razão de ser da nossa fé. Ok. Estamos a chegar naquela parte que eu não gosto muito, que é do No final, final, porque a nossa conversa está tão boa. pois é, passou tão rápido. É, passou muito rápido, é verdade. Wilma, hum, se uma jovem dissesse: "Sinto-me perdida e pressionada", qual seria o teu primeiro conselho? Olhando aqui para esta câmara. Eu gostaria realmente que fosse presencialmente, porque a primeira coisa que eu iria fazer é abraçá-la, e passar alguns minutos em silêncio, porque se ela conseguiu abrir o coração, dizer que está perdida e pressionada, é porque está a ser vulnerável e precisa de acolhimento. Então eu abraçaria, hum, e como já disse anteriormente, sentir-se perdido não significa que as coisas estão perdidas. Há uma frase que diz que no final tudo vai dar certo, então se ainda não deu certo, porque ainda não é o final. Uhum. Por isso, eu dedicaria a última carta, eu já li algumas coisas nas perguntas anteriores, mas eu te diria: olha, depois do meu abraço, te pediria para reduzir as tuas distrações, as informações que tu estás a ter acesso, a ter um momento de silêncio para que tu possas conseguir pensar melhor o que é que te está a fazer sentir assim, porque é que te sentes assim, o que é que te está ao teu alcance fazer para mudar este cenário e o que não estiver ao teu alcance entrega nas mãos de Deus. Na verdade, até o que está ao teu alcance entrega nas mãos de Deus, porque Ele é que também nos dá esse impulso para nós fazermos as coisas, inclusive aquilo que nós podemos fazer por nós próprios. Por isso é isso, reduz os teus ruídos, tenha um momento de silêncio e procura então reconectar-te com a tua essência. E o que dirias, a este jovem ou esta jovem, sobre qual é o maior risco que esta geração Z enfrenta hoje, cirurgicamente? O maior risco é perder a profundidade. Nós estamos muito superficial. E uma das formas de nós não nos entregarmos a essa superficialidade é nós não sermos apenas consumidores. Temos que produzir também. Não estou a falar só de conteúdo digital. Mas aquilo que eu aprendo, eu tenho que aplicar na minha vida. Eu, por exemplo, quando leio coisas, eu tenho que partilhar com alguém. Não precisa ser nas redes sociais, mas um amigo, alguém assim próximo para partilhar aquilo que eu li, porque eu sinto que dessa forma o conhecimento é consolidado em mim até. Então é isso. Aplica esse princípio. Aprender para produzir. Não fique só ali a consumir coisas infinitamente sem limites. Por isso, eu diria isso. E qual o maior potencial que ainda não conheço? Assim, esta pessoa não sabe qual é o seu maior potencial. O que é que dirias a esta pessoa?
o maior potencial que eu vejo, por exemplo, nessa geração é a nossa capacidade de influenciar. Nós vemos a partir das trends, por É exemplo, o verdade. como uma, uma, hum, uma coisa é feita por uma pessoa e todo mundo vai replicando aquilo que é feito. Então nós temos uma capacidade de influência muito grande, que nas gerações anteriores, por exemplo, não se tinha porque não se tinha as redes sociais, não se tinha assim tanto contacto com o mundo como nós temos hoje. Então Certo. essa é uma potencialidade nossa, não só nas redes sociais, mas também presencialmente esse sentimento, essa vontade de pertencer faz com que alguém consiga influenciar. Eu vejo que a influência é um dos nossos maiores potenciais nessa geração. A nossa criatividade, a nossa energia, embora às vezes há muitos jovens que, né, têm uma energia de uma idosa de 80 anos, Verdade. mas não deixemos que a nossa energia se perca por causa de tanta sobrecarga desta modernidade. Por isso, então, perdi-me agora um bocadinho, mas vou-me encontrar. Estávamos a falar então sobre ah, a maior Potencial, potencialidade exato. da nossa geração. Já falei da Uhum. influência, da nossa criatividade, eh, isso, uma das formas mais visíveis, mais fáceis de se ver é nas redes sociais. Então é usar isso, essas ferramentas, essas particularidades que nós temos A para seu favor. a nosso favor, exatamente, é do outro. Assim, para terminar, checkmate, Vilma. O que é que faltou por dizer aos nossos jovens? E a nós também, que também somos jovens. Exatamente. O que é que faltou por dizer, Olha? Nós não somos uma geração perdida. Eu sei que muita gente vai dizer isso, que eu sei que nós temos muitas coisas realmente que nos colocam numa posição mais vulnerável, mas nós somos uma geração que nós podemos fazer grandes diferenças e eu procuro estar perto de jovens que realmente usam a sua influência para o positivo. Então, tenta também entrar num contexto de pessoas que realmente produzem coisas que alimentam, que acrescentam e que mudam, nem que seja um pedacinho da vida do outro. Por isso, não te sintas. Se alguém te disser, nós somos uma geração perdida, prova com a tua própria vida que não, que nós não somos uma geração perdida. Nós somos a geração que vai realmente tornar Jesus mais conhecido aos outros, através da nossa vida, nossa forma de amar. Tu não tens que ser igual a toda a gente. Deus te criou precisamente porque tu és único e Ele quer que a tua influência impacte um determinado grupo de pessoas. Por isso, não permitas que ninguém declare maldições sobre ti, mas procura ser um exemplo para os outros. Procura ser a influência que tu gostarias de ver no mundo. Não te rendas também aos teus medos, aos teus desânimos ou às vozes da tua cabeça que dizem que tu não és capaz. Realmente nós não somos capazes sozinhos, mas com a ajuda de Deus nós podemos fazer grandes coisas que irão de facto impactar essa geração e mostrar que existem jovens que estão a lutar contra a maré. Uau! Wilma, hoje falamos de identidade, de fé, falamos de pressão social, falamos de propósito, falamos de livros. Foi tão bom, foi Foi muito muito bom bom. mesmo, foi especial. E hoje falamos também de coragem, Uhum. que esta geração Z tem, e isso é muito bom, é positivo, quando ela é usada da forma certa. E falamos também de convicções. E assim estamos a chegar ao fim do nosso Impacting Talk, que hoje teve o privilégio de ter aqui a Wilma. E a Wilma é comunicadora, é voz, não é, Wilma? E por isso, hoje vou fazer algo diferente, porque tenho aqui na minha presença uma comunicadora. Ui. Não é todos os dias, tenho que aproveitar. E a Wilma hoje vai fazer o encerramento do nosso Impacting Talk. Oh. E então, e agradecer-te, Wilma, por estares Uhum. aqui. Continues a impactar os jovens à tua volta e não só. E outras gerações também. Eh, que Deus continue a ajudar-te a levar a tua voz para ainda muito mais longe.
Foi um prazer enorme ter-te aqui. Agora eu vou passar-te então o microfone, como se diz, para encerrar o nosso Impacting Talk. Olhando para ali, Will. Muito obrigada pela tua companhia, foi um prazer ter-te aqui connosco. Este é um programa que realmente procura impactar não só as mulheres, mas também toda uma geração. Gerações anteriores, gerações atuais, gerações futuras. Por isso, continuamos com a tua presença nos próximos episódios. Não percas nenhum. Até lá! E este foi o nosso Impacting Talk.